Glória a Deus. Abre a sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16. Leremos do versículo 13 ao 23. Leitura extensa, porém necessária para que tenhamos uma compreensão perfeita a respeito do tema de hoje. Deus não tem netos, e sim filhos. Em nome do Senhor Jesus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Também advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Senhor, acabamos de ler a tua palavra e ela é a base para a nossa reflexão nessa noite. Que a maturidade chegue definitivamente a muitos dos teus filhos. Muitos dos teus filhos continuam vivendo como netos, baseados nas orações dos seus pais, dos seus avós. Não conseguiram emancipação, embora hoje exista muita falácia a respeito de emancipação. Ó Deus, trabalha na mente dos teus filhos e das tuas filhas com profundidade, meu Senhor. Que todos entendam o quanto é necessário um guerreiro emancipado na frente de batalha. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Eu herdei o nome do meu pai, mas não tenho muita semelhança física com ele. O Gersino que tinha maior semelhança com ele, e nem o mais velho, o primogênito, que numa questão até de tradição bíblica, o primogênito ele levava porção dobrada e ele substituía o pai. E o que é interessante é o seguinte, que eu nunca tive problema, por exemplo, eu vou confessar um negócio para vocês. Eu nunca tive problema com a predileção, e isso existe, do meu pai em relação ao Gersino, por exemplo. Então, Daniel
Ezequiel, Obadias e Gersino e eu. E eu nunca tive problema a esse respeito. Porque sempre meu pai começou a trabalhar na nossa emancipação. Então, eu fiz um trabalho de psicopedagogia, né? Bem feitinho, sumiu isso, não preciso achar. Que eu pegava um risco, assim, num retângulo, dividindo de 0 a 21, né? E um risco na transversal, inicialmente mostrando 95% de dependência inicial de um ser humano após o seu nascimento. E, inclusive, antes ele tinha praticamente 100%, mas a partir do momento que ele veio à luz, 95% de dependência, e quando alcança os 21 anos, inverte a posição, 95% de independência e somente 5% de dependência. Se isso tivesse sido entendido e atendido, nós não teríamos tantos problemas como temos hoje com a geração do quarto, essas pessoas que não cortam o cordão umbilical. E isso está trazendo realmente problemas, e tem pais que não entendem. Você precisa analisar. Você fizer esse trabalho, você colocar isso numa planilha, você vai ver se você está super protegendo ou desprotegendo, ou está simplesmente protegendo. E você tem que proteger seu filho dentro daqueles limites. À medida que ele vai crescendo, ele vai avançando no tempo, a emancipação dele tem que aflorar, tem que crescer também. A independência dele tem que crescer. Por que nós estamos falando tudo isso? Isso, por um acaso, é uma aula de pedagogia ou de psicopedagogia? Não. Nós estamos falando pelo seguinte: exatamente a questão das pessoas terem ou não uma relação de filhos com Deus. Eu admirei demais a postura do meu pai diante de Deus, mas eu nunca pedi para meu pai: pai, ora por mim, por isso aqui. Nunca. Ele me ensinou a orar, ele me ensinou a procurar Deus. Eu não vou. Até para minha avó até que falava, porque minha avó orava às 4 da manhã, todo dia das 3 às 4, ela orava 1 hora pela família toda. E aí eu falava: vó, não, criatura, eu já está incluído, não precisa nem pedir para mim. Minha avózinha falava. Agora, essa postura diante de Deus, encarar, porque Deus não vai falar assim para mim: você é filho do Zé de Oliveira Filho, né? Tá bom, ele é bom, eu vou cuidar de você. Não existe isso na minha relação com Deus, não pode existir. Embora existam bênçãos. Daqui a alguns dias a gente vai começar, viu, Jacira? A sugestão que você deu, nós vamos trabalhar aqui nas nossas lives a verdade sobre maldição hereditária. Agora, a bênção hereditária ninguém trabalha, né? Fala de maldição hereditária, né? Bênção hereditária, pouca gente trabalha, né? Que é terceiro, eles se apegam às terceira, quarta geração, mas não se apegam que a bênção é para até 1000 gerações. E aí, mas qual é a postura, qual é a atitude sua diante de Deus? Você se emancipou, você ainda está com cordão umbilical. Isso é importante demais. Não é para você ser desumano, abandonar, muito pelo contrário.
é para você ter realmente essa ousadia, como diz lá. Olha só, como é que pode? Essa postura da geração do quarto. Né? De 21 foi para 35, para 40, os rapazes não se emancipam mais, ficam dentro de casa. Então aí, solteirões, antigamente era chamado de solteirão, hoje virou até moda, né? Fica até bom. A própria sociedade acata isso. Então não existe nenhum tipo de rejeição em relação a essas pessoas que ficam apegadas aos pais, na dependência dos pais. E o que é impressionante é uma turma que não quer ganhar muito dinheiro. Essa é uma constatação. O pessoal que se acostuma aí, tem pouquíssimos que almejam conseguir um grau de direção numa empresa, num empreendimento. Eles querem aquelas coisas de ajudante geral para cima, já está muito bom. Por quê? Porque estão agarradinhos lá, né? Não cortaram o cordão umbilical, estão mamando ainda. E no sentido espiritual isso tudo? E no sentido espiritual isso tudo? Então, o meu aprendizado foi com um homem que com 9 anos saiu de casa. Por quê? Porque quando ele nasceu, o pai dele já tinha morrido. E a minha avó, por muita necessidade, acabou casando de novo. E ele não se deu bem com o padrasto. Ele saiu. Com 19 anos, ele saiu lá de Pernambuco e veio para São Paulo. Então, esse negócio de mimimi com meu pai nunca existiu. Agora, como todos precisam ter essa convicção, que essa mensagem não é uma questão, não é uma abordagem missiológica, ou melhor, sociológica. Ela é missiológica. Ela é missiológica por quê? Cada um tem que assumir o seu para quê na vida. E os pais têm que ser facilitadores. O pai tem que pegar a flecha na sua aljava, e é o pai, não é a mãe. Pode ver no Salmo 127, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Porque cabe ao homem pegar a flecha, colocar no arco e acertar o alvo. Então esse direcionamento de vocação, essa questão do para quê, é muito mais função do pai do que da mãe, embora também seja da mãe. Agora, tudo isso diante de Deus, e como é que isso está funcionando? Então, eu fico, assim, preocupadíssimo com o que vem em termos de reino, em termos de igreja. A gente foi assumindo uma posição de logo dizer nas igrejas locais, dizendo, eis-me aqui. Hoje está difícil. Mudamos a forma, a essência continua. Mudamos de departamento para ministério, e o departamento era uma questão mais organizacional, o ministério é uma questão mais orgânica. Então, a gente espera que exista a espontaneidade. Na questão orgânica, se chegue a uma definição de quem vai fazer o quê dentro do reino. Vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Hoje está difícil a gente pensar em pessoas certas nos lugares certos, porque existe uma diversidade. O negócio é tão forte, né? Falei de 5 irmãos, 4 pastores e 1 diácono. Todos nós diferentes um do outro. Sábado retrasado eu estava lá perto de Rondônia, lá em Juína.
no rastro, pisando no rastro que meu irmão mais velho pisou. Mas todos eles dizem semelhança física grande, mas a postura diferente. Porque nós somos diferentes, porque cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. E o que era o Espírito Santo? Que ninguém fique pegando carona, nem pai, nem irmão mais velho. Ele quer que nós assumamos uma posição nesse para quê. Para quê? O que tem isso a ver com o texto que eu li? Você pergunta, mas falou, e agora? Pedro, ele é chamado inicialmente assim por Jesus, não com ironia, mas com constatação. Felicíssimo és tu, Simão Barjonas, ou seja, filho de Jonas. Ou seja, Jonas te deu o nome de Simão, mas eu vou te dar o nome de Pedro. Pedro, tu és... Ele falou assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois quem te revelou tudo isso, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, não foi a carne e o sangue, não foi só a intelectualidade, mas o meu Pai que está nos céus. E ele ficou todo feliz, e ele ficou todo alegre. Nossa, eu fui usado pelo Pai, eu fui usado pelo Pai. E aí ele disse, e também te digo, que tu és uma pedrinha, tu és Pedro, Petrus, uma pedrinha. E sobre essa pedra, ou seja, ele chamou para si a responsabilidade de ser a pedra fundamental da igreja, de ser a pedra angular, ou seja, dois tipos de pedra. Pedra de fundamento, pedra fundamental, e a pedra que dá o início. Existia uma pedra para começar o edifício, naquele tempo construções de pedra. Então tinha uma pedra que dava o ângulo para o início da construção. E ele chama para si essa responsabilidade. Mas diz, tu és o quê? Uma pedrinha. E Pedro vai confirmar isso tudo lá na sua carta. Chamando todos nós e vós como pedras vivas. Pedro chama a gente de pedra viva. Então, peraí, o Pedrinho, ou Simãozinho, melhor dizendo, Simãozinho, vamos cortar o cordão umbilical? Bem-aventurado, tu é feliz, porque você foi espontâneo, ainda como Simão Barjonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Mas eu te digo que tu és Petrus, que tu és uma pedra, uma pedrinha. E aí eu vou dizer para você, você vai fazer parte de uma construção a partir de mim, tanto como fundamento, como a partir da pedra angular, que dá o ângulo para o início da construção. Aí você vai ser uma pedra. Não vai ser o Papa. De maneira alguma, não tem nada a ver isso daí. Porque eles dizem, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Para todas as pedrinhas foram dadas essas prerrogativas. Quem ganha uma alma é sábio, diz isso no Antigo Testamento. Eu tenho essa prerrogativa de ligar na terra e desligar no céu quando eu sou usado pelo Espírito Santo para convencer uma pessoa a aceitar Jesus Cristo. E aí eles pegam, eu te digo que tu és Petrus, e sobre esta pedra, que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tadinha da igreja se dependesse de Pedro como pedra fundamental, como pedra angular. Só que
Ele, quanto pedrinha, foi magnífico, foi brilhante. Mas ele teve que deixar de agir como Simão. Ele passou a agir como Pedro. Mas ele age ainda, mesmo Jesus falando isso, na sequência ele já faz uma besteirinha. Ele ficou todo feliz, porque Jesus disse que a revelação que ele recebeu foi do Pai. Quem te revelou não foi a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E aí, logo em seguida, Jesus começa a falar assim, ó, tem que ir, está chegando a hora de eu ir para Jerusalém, encarar Anás e Caifás, os anciãos, e vai ser um negócio pesado. Aí, volta o Simão volta para a cena. E já não é o Pedro que Jesus tinha falado, tu és uma pedrinha. Agora é o Simão que fala, o filho de Jonas aparece. Filhinho de Jonas aparece dizendo, Senhor, que não te aconteça tal, tem dó de ti mesmo. E aí, o que Jesus fala para ele, Jesus nem fala para ele, fala contra o espírito que está influenciando, induzindo ele a falar isso que era uma disfunção para a salvação nossa. Você já pensou? Não tem dó de ti mesmo, ou seja, não basta nisso tudo, você sabe o que vai acontecer. Jesus tinha dito que era necessário ele ir para Jerusalém, e ele diz que não te aconteça tal. Você já pensou a besteira que você está falando, Simãozinho? Se Jesus não for para encarar a via dolorosa, como é que vai ser da humanidade? O que vai ser da história da humanidade? Então, essa afirmação, Deus não tem netos e sim filhos, ela é muito importante nas atitudes. Você age como neto ou como um filho de Deus? Então, veja bem, nós estivemos várias vezes, talvez esse ano eu não vá, não sei se eu vou, Deus é que sabe, né, para a África. Mas uma das coisas que a gente mais encarou, um tema que a gente trabalhou um momento de casa cheia lá na Assembleia de Deus do Marçal, em Luanda, foi a questão da ancestralidade. É um negócio, né? É o que chama, o próprio inimigo chama de maldição de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Quando a pessoa se torna filho de Deus, corta mesmo o cordão umbilical. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, não é pelo aspecto consanguíneo. Ele é meu pai. Você é filho do Zé de Oliveira Filho, mas é meu filho agora, porque você recebeu o meu filho Jesus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou seja, não é por causa da minha própria vontade. E em terceiro lugar, nem da vontade do varão, não é da vontade de um amigo, de alguém, não é aquilo que nós chamamos, porque no Evangelho não existe projeção. A psicologia trabalha muito isso, quando existe projeção. Tem alguém se projetando, muitas vezes quer se projetar em nós. Não foi vontade de um amigo, não. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aí, você não vai fazer besteiras, Pedro. Olha o que você fez como, voltando a ser Simão Barjonas. Simão, filho, se deixou o inimigo tomar você. Eu fui obrigado a te dizer, vá de
Retro Satã. Arreda, afasta de mim. Por quê? Porque o neto de Jesus é vulnerável. Aliás, o neto do Pai Celestial é vulnerável. O filho não. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Tem um negócio lindo que contradiz, viu, para vocês da África aqui presentes. É um negócio lindo que acontece, nós temos na nossa igreja lá, que é a emancipação gradativa. Como é que as pessoas são consideradas? Mesmo a partir da sua tenra idade até alcançar a adolescência, a sua vida adulta. Então, o pastor Clemente Abbasi trabalha isso, essa psicopedagogia. Quanto que a pessoa é confiável, quanto ela se desvencilhou, quanto o cordão umbilical está cortado. Para quê? Para que a decisão seja dele. Na hora de dizer sim para o batismo. E tem alguns que dizem com firmeza, convicção, que querem ser batizados antes, inclusive, desses 21 anos. Agora, Jesus, ele trabalha isso. Por que Pedro fica tão envergonhado quando ele apronta? Porque ele apronta de novo, ele volta a ser o sermão lá no pátio da casa de Caifás. Ele traz de volta o Simão. E aí nega Jesus 3 vezes, inicialmente por uma empregadinha, para a qual não tinha a menor obrigação de responder. Eu não estou com ele, não, de maneira alguma. E depois ele age como Simão cortando a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus falou, pegou Jesus, colocou a orelha do servo do sumo sacerdote no lugar direitinho. Agora, Jesus vai trabalhar ele lá na cura, lá no pátio da casa de... Aliás, ele negou Jesus 3 vezes consecutivas lá no pátio da casa de Caifás. Agora, Jesus na praia afirma a emancipação dele como ser humano, como ser adulto. Jesus trabalha uma andragogia ali com ele. Trabalha também terapia ali muito forte. Diante de um braseiro, Jesus pergunta para Pedro, agapaum, porque ágape. Olha a questão o problema, gente. Prestem bem atenção nisso. Nós já temos falado aqui, mas as pessoas talvez não gravem. A primeira vez Jesus fala agapaum, ou seja, tu me amas com aquele sentimento apesar de, ou seja, eu te amo apesar de você me odiar, me prejudicar. Esse é o ágape, é o sentimento apesar de. Agapaum. Porque Jesus quer isso, coisa de adulto é ágape, não é filéu. Mas Pedro ainda está com muito ainda de Simão. Jesus pergunta, agapaum? Pedro responde, fileon. Filéu, o que é o filéu? É o amor por quê? Qual é o seu evangelho? O evangelho que está... Coisa de adulto, coisa de filho, não de neto. Coisa de neto é filéu. Recompensa. Eu amo quem me ama. Eu cumprimento quem me cumprimenta. Aí, agapaum, primeira vez, ele responde fileon. Não, Senhor, eu não consigo ainda ter esse sentimento, apesar de meu sentimento é troca. Eu amo quem me ama.
Ele responde Fileon. A segunda vez Jesus fala para ele, Agapaon, Pedro responde, novamente Fileon. E aí Jesus vê que esse menino ainda não chegou na maturidade, esse menino ainda não cortou totalmente o cordão umbilical, mas ele vai cortar. Aí a terceira vez Jesus diz, Fileon. Aí Pedro fala, todo feliz, Fileon, tu sabes que eu te amo. Falou, mas não tem problema não. Sabe quando o neto passa a ser filho? Quando o negócio pega na vida dele. Quando a coisa aperta mesmo. Aí, sim. Quando você encara a morte pela frente. Quando você encara as dificuldades pela frente. Quando aí você tem que mostrar que tem couro grosso. Aí você tem que encarar. Aí Jesus diz, Fileão, ele fala Fileão. Mas não tem problema não, Pedro. Verdade é que quando eras mais moço, te vestias a ti mesmo e te cingias a ti mesmo. Mas quando fores mais velho, outro te vestirá e outro te cingirá. E te levará onde tu não queres ir. O que Jesus estava falando? Sabe? Da morte de filho. Ser crucificado de cabeça para baixo. Mais maduro, com couro grosso para encarar. E logo em seguida, no Pentecostes, a situação aperta. 120 recebem aquela chuva de Espírito Santo, línguas de fogo repartidas, falavam em línguas e profetizavam, um negócio lindo, interpretação de línguas, coisa linda demais. E a multidão de Jerusalém, que estava em Jerusalém, começa a acusar. Esses daí estão bêbados. E poderia acontecer um apedrejamento até, para quem saísse na defesa deles. Mas Pedro sai na defesa e faz um discurso lindo. Ali ele encara. Ele não tem medo de uma empregadinha, como ele teve lá no pátio da casa de Caifás. Quando ela disse, isso é companheiro daquele homem. Ele falou, jamais. Agora não, agora ele diz, o que está acontecendo é que o que foi profetizado pelo profeta Joel. E ele faz aquele discurso lindo. E 3.000 almas aderem ao cristianismo naquele dia. 3.000 almas. Ele deixa definitivamente de ser neto. Jesus dissera, quando era mais moço, te vestias a ti mesmo e te cingias a ti mesmo. Mas quando fores mais velho, outro te vestirá e outro te cingirá. Ou seja, as circunstâncias da vida vão exigir que todos nós, o que vem por aí, gente, grande tribulação, não se mantenha como neto, não. Pegando carona nas orações da sua mãe, da sua avó. Encare as suas experiências com Deus. Seja como o autor da carta aos Hebreus disse, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com inteiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, porque fiel é o que prometeu. Então, agindo, reagindo como filho e não como neto. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Com uma melodia
encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Com uma melodia ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Cantar, eu sou filho de Deus. Abre uma pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de
Interessante como o Senhor Jesus tratava Pedro, né? Ele sabia dessa dificuldade de Pedro de cortar o cordão umbilical, dessa dependência de se comportar algumas vezes como Simão Barjonas, até na hora de andar sobre as águas. Jesus começa a aparecer andando sobre as águas, e ele falou: o que é isso? Isso é um fantasma. Aí Jesus se identifica, falou: se és tu, então anda que eu vá ao teu encontro. Aí ele começa a andar. Andou alguns passos, talvez alguns metros lineares, né? Por cima na superfície das águas. E de repente, aí o Simão falou alto. Afundou, e Jesus foi lá e o socorreu. Mas ele andou por sobre as águas. Só que quando Pedro, lá na frente, ele era Pedro, filho de Deus, ele foi tão poderoso que a sombra dele curou. Ele escreve epístolas maravilhosas, a ponto de dizer assim, sabe o que é filho? Olha só. Ele nos tem dado grandiosíssimas e maravilhosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Opa! O que eu herdei do Simão? Do Jonas? O que é que predomina como Jonas aqui é fraqueza. Mas o que eu herdo do Pai Celestial, sou filho do Pai Celestial, é natureza divina. Poder para orar e coisas grandiosas acontecerem. E aí é a grande pergunta, como nós usamos Pedro como referência na defesa dessa tese hoje, Deus não tem netos e sim filhos, nós usamos Pedro como referência. Pedro e João Jesus já tinha ido, já tinha recebido no céu, aquilo que acontece no Salmo 24, lá escreve o Salmo 24, já tinha acontecido, coisa linda, né? Os portais se abriram, o Rei da Glória entrou, glorioso, e tomou o verdadeiro lugar. Mas ficaram as pedrinhas aqui, E aí, o que vocês acham? Era 3 da tarde, a hora da oração. A hora nona era 3 da tarde. E eles vão entrando no templo, ele e João, e estava lá um paralítico, um coxo, pedindo esmola, há 800 anos lá. Assim, está dizendo assim, usando uma linguagem hiperbólica. Estava lá há muito tempo. Uma esmola para um paralítico. Aí eles os dois param. Olha a ousadia de um filho. Olha para nós. O que aquele paralítico viu? Viu o Pedrão medroso lá do pátio da casa de Caifás? Viu o Pedrão nervosinho que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote? Viu? Não. Olha para nós. Olha aqui. O que está aparecendo aqui? Está aparecendo Simão Barjonas? O Pedro, filho do Pai Celestial. Nós não temos ouro nem prata. Porque ouro e prata ele herdou de quem? Do Jonas. Não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ele se firmou, os artelhos
E aquilo foi um negócio lindo, né? Aquele deve ter sido até barulhento, os estalos todos acontecendo ali, negócio lindo, lindo, lindo. E aí ele entra saltando, louvando e saltando, ele entra no templo, aquele paralítico. Vê como é bom a gente sair da condição de neto de Deus e passar a ser definitivamente filho do Pai Celestial. Hoje é o dia de você assumir uma posição no mundo espiritual. Você tem vivido como neto, pegando carona, como eu disse, nas orações do pai, da mãe, da avó, da bisavó? Ou você, além de receber essas orações, você já tem a sua postura de entrar com ousadia no Santo dos Santos? Se não aconteceu ainda, essa ousadia que aconteça a partir de hoje. Amém? Falemos com Deus. Senhor, tua palavra foi exposta, nela existe um desafio. Que os teus filhos entendam e atendam a esse desafio do maravilhoso Espírito Santo. Ser filho ou não, eis a questão. Ó Deus, em nome de Jesus, promove nesta geração tão complicada em termos de comportamento, de ação, de reação, promove um avivamento nesse sentido de que nós possamos ver atitude de filho, comportamento de filho naqueles que se dizem evangélicos, naqueles que se denominam cristãos. Em nome de Jesus Cristo. Faz isso, Senhor. Que não haja um cristianismo nominal no meio do teu povo, e sim um cristianismo real. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Podem vos assentar. Nós vamos agora para o nosso momento conclusivo.